E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos iniciando neste momento uma nova aula do nosso curso de Direito Eleitoral completo para concursos. É a aula número 9 e esse é o primeiro bloco onde nós começaremos as discussões sobre propaganda política e as suas espécies. Um tema muito recorrente em provas, geram questões interessantíssimas. Nós vamos perceber que a lei das eleições, a partir do artigo de número 36, começa a tratar sobre esse assunto propaganda política, especialmente a propaganda eleitoral, ok? Precisamos aí inicialmente diferenciar o que é a propaganda política e a propaganda eleitoral, porque a propaganda eleitoral ela é entendida como uma das espécies de propaganda política, tá bom? Então volto a convidar vocês que não adquiriram ainda o nosso curso de Direito Eleitoral a acessar o site eleitoralcombruno.com.br, tá certo? Vamos então começar as abordagens sobre propaganda política. Eu trouxe aqui para nós alguns conceitos de alguns autores para que nós possamos ter uma dimensão do tema propaganda, para que depois nós passamos a tecer comentários sobre propaganda eleitoral, tá bom? O primeiro conceito que nós temos é que propaganda é uma tentativa deliberada de uns poucos de influenciar a atitude e o comportamento de muitos pela manutenção da comunicação simbólica. Então, eu, por meio de uma influência de atitudes, tento aí, veja que é uma tentativa deliberada, influenciar essas atitudes e o comportamento de muitos. E quando a gente joga isso para temas eleitorais, nós podemos observar com a tentativa de um determinado cidadão convencer o outro ou outros ou um grupo de cidadãos, uma sociedade inteira, a votar e escolher aquelas ideias desse cidadão que está nessa tentativa de influenciar a atitude, né? Então, nós vamos perceber que no meio eleitoral isso acontece muito, né? Onde nós temos ali o cidadão X tentando convencer um grupo de cidadãos em votar nele, em escolhê-lo como representante dentro de uma Câmara Municipal, dentro de uma Câmara dos Deputados, dentro do Poder Executivo, por exemplo. Fávila Ribeiro conceitua a propaganda como um conjunto de técnicas empregadas para sugestionar pessoas na tomada de decisão. E quando eu grifo aqui técnicas, por quê? Existem formas, meios eficazes de convencimento. Existem cursos aí específicos de marketing político para buscar realmente mostrar essas técnicas que podem ser empregadas na tentativa de convencimento, né? O melhor uso da oratória, da organização das ideias, na programação daquela chamada carta de intenções, né? Do programa de governo. Então, Fávila Ribeiro, de uma forma brilhante, coloca esse conjunto de técnicas empregadas para sugestionar pessoas na tomada de decisão, tá? Pinto Ferreira ainda coloca como uma técnica de apresentação de argumentos e opiniões ao público, de tal modo organizada e estruturada para induzir conclusões aos pontos de vista favoráveis aos seus anunciantes. Quando eu me coloco ali como candidato e apresento as minhas ideias, eu estou ali buscando induzir conclusões a respeito do que eu estou falando, né? É claro que com a forma argumentativa, com a forma que eu me argumento perante essa comunidade, perante esse grupo de cidadãos, eu busco ali que aquilo que eu disse convença esse grupo de forma favorável a mim mesmo, obviamente. Caso contrário, nós não teríamos fundamento nessa manutenção de propaganda, né? Então, vimos aqui técnicas, vimos a palavra induzir conclusões, vimos a palavra ponto de vista favorável. Tudo isso no cenário eleitoral se torna importantíssimo, tá? Quando a gente fala de propaganda política, propaganda eleitoral, a gente precisa aqui delimitar esses conceitos. Propaganda política seria um gênero. Existe uma série de possibilidades de propaganda. Uma delas é a propaganda eleitoral. Então, nós temos a propaganda política de forma ampla
E de forma estrito sensu, vamos dizer assim, a gente pode colocar 3 grandes grupos de propaganda. A partidária, e essa propaganda partidária que acontecia onde os partidos políticos divulgavam mensagens aos seus filiados, os partidos políticos apresentavam as ideias dos seus programas de estatutos, seus programas partidários, as suas ideias, o que eles defendiam frente à sociedade. Essa propaganda partidária, ela deixa de existir, né, dando lugar ali ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha Eleitoral. Muitos recursos que eram destinados à propaganda partidária, portanto, ajudam a fomentar e a nascer esse Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí @Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com/Cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais.